Chegou o momento de abrirmos a palavra de Deus e meditar nessa sua palavra. E eu gostaria de abrir novamente no versículo que tem sido a base das mensagens nos últimos domingos, que está em Gálatas, capítulo 5 e versículo 22. Gálatas, capítulo 5 e versículo 22. Para aqueles irmãos que nos visitam e que não não têm acompanhado aquilo que nos últimos domingos nós temos falado precisamente sobre o que diz este versículo, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, diz a palavra de Deus, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós temos já falado dos primeiros, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade. No passado domingo falámos sobre benignidade e bondade. Hoje iremos falar sobre fé. O fruto do Espírito é fé. Algumas Bíblias traduzem a palavra que está no grego, em vez de dizer fé, dizem fidelidade. Dizem o fruto do Espírito é fidelidade. Só recordar que o que nós estamos aqui a falar é o resultado da ação do Espírito Santo no crente. Ou seja, o resultado, o que é que o Espírito de Deus em nós, no Filho de Deus, no crente, todo o crente tem o Espírito Santo e o Espírito Santo faz algumas coisas. Uma delas é produzir uma mudança do nosso caráter. Produzir mudança em nós. E nessa mudança de caráter há algumas características que são vistas, entre elas esta, fé ou fidelidade. Porquê é que aparece as duas palavras? Porque realmente, no grego a palavra é uma só. Só que ela tanto pode significar fé, como pode significar fidelidade. Muitas vezes é o próprio contexto que nos vai determinar. Mas não há assim grande diferença, porque as duas coisas estão ligadas. E iremos ver isso hoje. Portanto, hoje eu tenho várias passagens. Nós vamos ler várias passagens para podermos entender aquilo que a Bíblia nos fala sobre fé ou fidelidade. Sobre fé, esta é uma expressão que muitas vezes as pessoas usam, não entendendo o que é que ela significa. Há pessoas que, quando se fala da sua relação com Deus, elas dizem, eu tenho a minha fé. Já ouviram, por certo, algumas pessoas dizerem, eu cá tenho a minha fé. Não é? Ou seja, o que a pessoa está a dizer é uma fé à minha maneira. Uma fé feita por mim. Ou inventada por mim. Não significa que seja a fé de que a Bíblia fala. A minha fé. Há outros que dizem alguma coisa muito semelhante. Eu tenho fé, mas eu vivo-a à minha maneira. Eu vivo a minha fé à minha maneira. Ou seja, o que essas pessoas estão a dizer é aquilo que a Bíblia ensina sobre fé para mim não me interessa. Interessa é aquilo que eu penso sobre fé. O meu conceito. A minha ideia de fé. Esta palavra na Bíblia aparece falando-nos de pelo menos 3 grandes ideias que eu vou procurar expor para os irmãos. Nós encontramos a fé salvadora, a fé que salva. São vários os versículos que falam sobre isso. Também a palavra fé aparece muitas vezes no Novo Testamento com a ideia de doutrina, de ensinamento. Também vamos procurar ilustrar com alguns versículos essa ideia. E ainda a fé com esta ideia de fidelidade. De fidelidade. Embora pareça que é algo diferente estes 3 aspectos, eles estão realmente interligados. A fé salvadora.
Todos nós sabemos que a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, sabemos que a fé é pela fé que nós alcançamos a graça, o favor de Deus. Deus diz na sua palavra que temos que crer em Jesus para ser salvos. Portanto, não é uma fé em qualquer coisa. Porque algumas pessoas pensam, mas eu tenho fé. Eu tenho fé em alguma coisa. Então essa fé vai me salvar. A fé tem de ser orientada para a pessoa certa. Por isso é que, quando o carcereiro de Filipos, que era uma cidade onde Paulo e Silas, o apóstolo Paulo e Silas, estavam presos por causa do Evangelho, e na prisão eles louvavam a Deus, houve um terremoto, as correntes partiram-se, as portas da prisão abriram-se e o carcereiro, que era a pessoa responsável por todos os presos, tinha que pagar com a própria vida se eles fugissem. Ele ficou desesperado, já queria suicidar-se. E sabemos da intervenção de Paulo: não faças isso, está toda a gente aqui. E quando chegam a falar mais de perto com o carcereiro, aquele homem que lá no cárcere tinha a responsabilidade dos presos, ele dizia: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? E a resposta foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E serás salvo. Então, esta fé é a fé que nos leva, a fé salvadora, quando aparece na Bíblia, porque somos salvos pela graça mediante a fé. E são outros os versículos que falam que a nossa salvação é pela fé. Somos justificados pela fé, dizem Romanos no capítulo 5. Então, esta fé é a fé que nos leva a confessar Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Crendo que o seu sacrifício na cruz do Calvário foi suficiente para nos salvar da condenação eterna, para perdoar os nossos pecados. É essa fé que falamos quando falamos de fé salvadora. Em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 8 até 10, diz assim, e esta é a palavra da fé. Romanos capítulo 10, versículo 8 a 10. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A palavra da fé que pregamos é crer no coração e confessar o Senhor Jesus, e seremos salvos. Então, temos aqui o primeiro aspecto da fé que a Bíblia fala. A fé que nos salva, fé salvadora. Por outro lado, aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador, eles seguem caminhando com Cristo. E esse é o caminho da fé. Então aí entra o aspecto da fé doutrina, a fé confissão. Em Colossenses, é um outro texto bíblico que os irmãos podem anotar, no capítulo 2, Colossenses no Novo Testamento vem a seguir a Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses e depois Colossenses, para aqueles que querem abrir e
é bom que abram e confirmem aquilo que estamos a ler. Diz assim, em Colossenses, no capítulo 2, versículos 5 até o versículo 7. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Todos estes versículos que acabamos de ler, onde aparece a palavra fé, ela tem a ver com o modo de vida, com o caminhar com Cristo, com o fortalecer em Cristo. E diz aqui que foram ensinados nisso. Ensinados, instruídos, confirmados na fé, como foram instruídos, como foram ensinados. Então aqui, esta fé é a fidelidade, é a continuidade, a permanência, podíamos dizer ainda a perseverança na doutrina de Cristo, onde a nossa vida está alicerçada, confirmada. É claro que às vezes alguns desviam-se desta doutrina, chamada também pelo apóstolo Paulo de sã doutrina. Podemos ver isso, por exemplo, em 1 de Timóteo, no capítulo 4, um pouquinho mais à frente, nas vossas Bíblias, primeira carta a Timóteo. Paulo escreve a Timóteo e diz o seguinte no capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demónios. A palavra apostatar significa desviar, abandonar. Então diz aqui que alguns vão seguir outra fé. Fé trazida por espíritos enganadores, por mentirosos. E vão se desviar da fé em Cristo Jesus. Ou seja, da sã doutrina. Ainda em Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 6, os versículos 20, diz-nos assim: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. 1 Timóteo 6:20. Guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Vejam, a sã doutrina é a fé em Cristo, do qual alguns se desviam. Desviam-se uns por causa de falsamente chamada ciência. Olha, hoje há muita coisa que é apresentada como ciência, não é ciência nenhuma, é falsa ciência. Em nome da ciência se leva as pessoas a deixarem a fé em Cristo e a aceitarem outras doutrinas, outras coisas. E temos muitos exemplos. Hoje há aquilo que já o outro versículo falava de espíritos enganadores, doutrinas malignas, diabólicas, que são introduzidas com o nome de ciência e leva as pessoas a afastarem-se da fé, da sã doutrina, daquilo que eles criam e no que criam, no que seguiam, no que tinham aprendido. E por isso se desviaram da fé, ou seja, da sã doutrina, da confissão que tinham em Cristo Jesus, da vida que viviam com Cristo. Mas há outros motivos, só mais um. Em 2 Timóteo, portanto, no livro a seguir, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, diz que alguns se desviam por causa de outra coisa. Vejam, os quais se desviaram, 2,18, versículo 18,
2 Timóteo 2,18, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Agora, o que é que levou estas pessoas a fazerem isso? Levou que muitos tinham andado desviando-se de Deus, buscando interesses terrenos, e por essa razão, dando ouvido, como diz o versículo 16, falatórios profanos, que vão produzir impiedade, então levaram alguns a afastarem-se da fé. Mais à frente, Paulo fala dos desejos da mocidade, no versículo 22. Foge dos desenhos da mocidade. Ele fala também aqui na segunda carta do amor ao dinheiro. Então, por muitas razões, as pessoas se afastam da fé, ou seja, abandonam a fé. E isso significa que quebraram, deixaram de ser fiéis. É aqui que entra o terceiro aspecto da fé. A fé, fidelidade. Nós fomos instruídos na palavra, nós aprendemos e confessamos aquilo que a Bíblia nos diz sobre Jesus, sobre a vida cristã, mas alguns deixaram de ser fiéis. Fé, fidelidade. Porquê é que a fé significa fidelidade também? Porque a fidelidade é a característica de quem tem fé. Quem tem fé é fiel. A fidelidade pressupõe uma aliança. A fidelidade pressupõe um compromisso. E quando nós aceitamos Cristo Jesus, nós fazemos parte de uma aliança. A Bíblia diz, o Novo Testamento, a nova aliança, no meu sangue. Até cada vez que celebramos a ceia do Senhor, nós estamos a recordar esta nova aliança, este compromisso com Deus, da qual nós fazemos parte. E tal como num casamento, quando alguém é infiel, quebra essa aliança, quebra esse compromisso, deixa de ser fiel. Permanecer na aliança, honrar a aliança, é ser fiel. Por isso, fé significa também fidelidade. Fé sem compromisso não é fé. Fé sem fidelidade não é fé. É aí que nós vamos entender aquilo que Tiago diz, quando ele diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, fé sem compromisso, fé sem fidelidade. Fidelidade é o modo de viver, o novo modo de viver em Cristo, a perseverança, a confiança, a entrega, a dependência, o serviço, tudo em orientação debaixo da ação do Espírito Santo. Isso é fidelidade, é viver a fé. É viver a fé. Quando quebramos isso, nós estamos a ser infiéis. Infiéis. Paulo é o exemplo desta fé-fidelidade. Ele serviu ao Senhor até ao fim. E lá em Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo 4:7, ele dizia, no final já da sua vida, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que é que ele está a dizer? Fui fiel até ao fim. Agora resta aquilo que a Bíblia diz: aguardar a coroa. Não é? Ser fiel até ao fim e dar-te-ei a coroa da vida. Paulo é esse exemplo. Quando eu penso em fé, não só na fé que me leva a crer em Cristo, a aceitar Cristo, mas também a viver com Ele, a caminhar com Ele, a servi-lo e a ser fiel, eu tenho que procurar de onde é que vem esta fé. A Bíblia diz-nos que esta fé não vem de nós. Por nós próprios, nós temos mais tendência a confiar em nós e nos outros que vemos, e naquilo que vemos, do que no próprio Deus.
Confiar no Senhor e ser fiel ao Senhor é obra de Deus em nós. A Bíblia diz-nos que Jesus está em Hebreus capítulo 12, versículo 2, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o princípio e o fim da nossa fé. É por isso que os nossos olhos devem estar nele, como exemplo de fidelidade também na obra que veio fazer, mas também como aquele em quem nós devemos depositar a nossa fé. Essa é uma característica de Deus. A fidelidade. Deus é fiel, não se pode negar a Ele próprio. E espera que cada um de nós seja também fiel. Para podermos viver vidas de fé, em sentido de confiança, de entrega, e fé no sentido de fidelidade, nós precisamos onde começamos. E onde é que começamos? O fruto do Espírito é fidelidade. É de Deus que vem a nossa fé e o reforço da nossa fé. Em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17, diz-nos lá que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? O mundo? Não. A palavra de Deus. Palavra é essa que não é palavra de homem. É a palavra que foi inspirada por Deus. Meus irmãos, é importante que nós tenhamos consciência que este conjunto de livros que estão aqui dentro de 2 capas não contém, é a palavra de Deus. Toda ela é inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou esta palavra. Os homens que escreveram, cerca de 40 homens que escreveram esta palavra, estes livros que aqui estão, eles não o fizeram da vontade deles, de um momento de que bela ideia que eu tive, vou escrever sobre isto. Não, Deus soprou neles, pelo seu Espírito, aquilo que eles haviam de escrever. Por isso, quando eu aceito isto, eu estou a aceitar a palavra de Deus. Quando eu rejeito isto, que aqui está escrito, eu estou a rejeitar o próprio Deus. Quando eu duvido do que aqui está escrito, eu estou a duvidar do próprio Deus, da sua palavra. E o diabo é perito em fazer isso, pôr dúvidas sobre a palavra de Deus. Está lá, logo no livro de Gênesis, com Adão e Eva. Foi assim que Deus disse, olha que não é bem assim. Não só em pôr dúvida, mas como também em distorcer. Vejam o exemplo quando Jesus foi tentado. Está escrito. Jesus resistiu às tentações, respondendo ao diabo, dizendo, mas também está escrito. Então, para a nossa fé ser fortalecida, para que a nossa fé permaneça fiel e que haja fidelidade, nós temos que conhecer esta palavra, que é a palavra inspirada por Deus. A fé vem pelo ouvir. Nenhum crente que despreza a palavra de Deus, que não lê, que não estuda, que não ouve, que não medita nesta palavra, que não pratica esta palavra, tem autoridade para dizer, eu tenho fé. Eu ouço muitas vezes irmãos dizerem assim, eu não vou à igreja, eu também não consigo ler a Bíblia porque eu não percebo muito daquilo que está, mas eu tenho fé. A fé vem pela palavra, vem por ouvir a palavra. Como é que despreza a palavra e diz que tem fé? Tem crença, pode acreditar em alguma coisa, mas cuidado com o que é que acredita, porque lá em Tiago diz que até os demónios acreditam, mas neles não há fidelidade a Deus, neles não há fé em Deus, não há entrega, não há dependência de Deus. E isso é fé. Então ninguém que não lê, não estuda, não medita, poderá ver a sua fé crescer, aumentar. E quando digo aqui fé, é no sentido de confiança, de dependência de Deus e fidelidade ao Senhor. Precisa da palavra. A outra coisa é o versículo que nós lemos. O fruto do Espírito. Aquele que não anda em submissão ao Espírito de Deus,
Esse Espírito que inspirou esta palavra. O Senhor próprio. Porque o Espírito Santo é Deus. Aquele que não anda debaixo da orientação, em comunhão com o Espírito de Deus, com o Senhor. Aquele que não ora, que não ouve a Deus, que não se submete ao seu Espírito, que não vive cheio do seu Espírito, não vai permanecer fiel. Não vai permanecer fiel. A sua fé vai fracassar. E fraca vai cair. Precisa de permanecer com o Senhor. Então, irmãos, cabe-nos a nós hoje dizer assim, a nós próprios, como é que está a minha fé? Nós vemos que a Bíblia fala de homens de pouca fé, não é? Homens de grande fé, também a Bíblia fala, e homens de fé nenhuma. E quando eu digo homens, estou a falar homens e mulheres. Como é que é a tua fé? Jesus elogiou algumas pessoas por terem grande fé. Criticou outros por terem pouca fé. E advertiu também na sua palavra que virão dias em que se pergunta, haverá ainda fé na terra? Como é que está a tua fé? Para que a tua fé seja forte e tu sejas fiel ao Senhor, tu não podes desprezar nem a ação do Espírito Santo na tua vida, nem a sua palavra. Mas há uma outra coisa que tu tens que fazer. No Salmo 119, e com este versículo vou terminar. No Salmo 119, no versículo 30, diz assim: escolhi o caminho da verdade e propus-me seguir os teus juízos. Salmo 119, versículo 30. Escolhi o caminho da verdade e propus a mim mesmo seguir os teus juízos. O que diz aí, por outras palavras, é isto. Salmo 119 é muito interessante porque, sendo o maior capítulo da Bíblia, fala sobre a própria Bíblia. Aparece a palavra de Deus aqui apresentada como os estatutos do Senhor, os testemunhos do Senhor, os juízos do Senhor, os preceitos do Senhor. Então são várias palavras, mas que significam todas elas a palavra de Deus. E o que diz o salmista é que eu escolhi o caminho da verdade. Esta palavra verdade significa fidelidade. Há algumas Bíblias, talvez algum dos irmãos tenha alguma versão que esteja traduzido por escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus preceitos, os teus testemunhos, os teus mandamentos, a tua palavra. Ser fiel ao Senhor, a fidelidade, ter realmente fé é algo que Deus traz para nós através da sua palavra e do seu Espírito. É Ele, o Espírito Santo, que nos convence e que produz em nós essa mesma fé. Mas tu tens que fazer uma escolha e decidir seguir essa fé. O salmista diz, escolhi, decidi. O que é que eu faço e tu fazes hoje? Se tu dizes que queres ter grande fé, tu precisas de escolher o caminho da fé. E escolher o caminho da fé é escolher obedecer à palavra de Deus e andar debaixo da orientação do seu Espírito.